meus amigos, como vão? Hoje nós iremos conversar sobre um processo da cura, da autocura. E vamos começar conversando uma história chamada O Carneiro Revoltado. Ela fica no livro da Alvorada Cristã, de Chico Xavier, muito conhecida das evangelizações infantis. E conta Neio Lúcio, através dessa psicografia iluminada de Chico, que certo carneiro, muito inteligente, mas revoltado, ele começa a perceber os benefícios que a sua lã espalhava por toda parte. E começa a se revoltar por passar por tantas vezes pela tosquia. Porque se ele era tão precioso, por que ele tinha que passar por aquela tesoura enorme? Ele experimentava intenso frio, às vezes a sua pele machucava. Ele começa a enumerar os prejuízos que ele passa por ter que vivenciar esse processo de tosquia tantas e tantas vezes. E muito amargurado, o carneiro então resolve procurar o Criador. Triste, ele se vira para o pai e diz: meu pai, eu não estou satisfeito com o meu revestimento, com a minha pele. A tosquia é um tormento, modifica-me, Senhor. E o pai, sempre interessado em atender o filho, pergunta-lhe: que desejas que eu faça? E o carneiro logo responde: eu quero que minha lã ela seja feita de ouro. Assim, a rogativa do carneiro ela foi satisfeita, e o que aconteceu com o orgulhoso carneiro é que, rapidamente, ele atraiu a atenção de muitos ladrões que, sem a menor piedade, arrancaram-lhe toda a pele, deixando-lhe sangrando. O carneiro, lastimando, correu para procurar o pai e fala: muda-me novamente, pois eu não posso exibir aquela lã dourada. Eu sempre iria encontrar salteadores pelo caminho. E o sábio dos sábios, então, se virando para o carneiro, pergunta: e o que quer que eu faça? E o animal, tocado pela sua mania de grandeza, ele suplica: eu quero que a minha lã seja feita de porcelana primorosa. E assim foi feito. Entretanto, logo que o carneiro ele volta para o vale, aparece uma enorme ventania que lhe quebra todos os fios e dilacera-lhe a carne. Ele regressa então, aflito e com os olhos postos ao alto, diz para o Todo Misericordioso de forma queixosa: Pai, renova-me. A porcelana não resiste ao frio. Eu estou exausto. E disse-lhe o Senhor: o que queres que eu faça? A fim de que não tenha nenhum problema com ladrão, nem que eu me fira com essa porcelana quebrada, eu quero que a minha lã seja feita de mel. E é concedido, então, o desejo do carneiro. E assim que ele se vê, revestido por aquele mel, um bando de moscas asquerosas cobrem todo o seu revestimento e suga-lhe todo aquele mel, fazendo com que ele ficasse totalmente ensanguentado. O miserável, então, volta-se para o Altíssimo e implora: Pai, modifica-me. As moscas me deixaram em sangue. E o Senhor de novo indaga, ainda com muita paciência: o que queres que eu faça? Dessa vez, o carneiro pensou mais tempo e considerou: suponho que seria mais feliz se eu tivesse a minha lã igualzinha às folhas de alface. O Todo-Poderoso, então, atende-lhe o chamado, e assim que ele chega junto aos outros animais, os cavalos começam a enxergá-lo, e ele é lançado no meio de muitos cavalos que prendem com os dentes, comem-lhe toda a lã, abocanham-lhe o corpo e lhe deixam ferido. Por fim, o carneiro, então, na direção do juiz supremo, gotejando de sangue e de chagas profundas, em lágrimas, ele geme, humilde: meu pai, eu não suporto mais. E Deus, olhando para ele, diz: reanima-te, meu filho, que me pedes agora? Pai, eu quero voltar a ser um carneiro comum,
comum como eu sempre fui. Eu não pretendo ser superior aos meus irmãos. Hoje eu sei que os meus tosquiadores de outros tempos são meus verdadeiros amigos. Nunca me deixaram em feridas e sempre me deram o que comer e beber carinhosamente. Quero ser simples e útil, qual me fizeste, Senhor. E o pai sorriu bondoso, abençoou com ternura e falou: volta e segue o teu caminho em paz. Compreendeste, enfim, que os meus desígnios são justos e que cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete e que você aprenda então a dar e também a receber. E o carneiro, um tanto revoltado, mas satisfeito e agora feliz, volta para o vale, se mistura com os outros e volta dali em diante a cumprir aquilo que lhe compete dentro da providência da criação de Deus. Quando Jesus, meus amigos, esteve caminhando entre nós, ele chamava a atenção porque aqui ele não estava para os sãos. Eu não vim para os sãos, dizia Jesus, mas eu vim para os doentes e os estropiados. A terra é um hospital-escola e todos que aqui habitam carregam suas chagas e dores, suportam angústias, dúvidas e decepções. Interessante é que muitas vezes nós nos sentimos surpresos quando nós nos deparamos com as nossas imperfeições. Nossa! É assim que eu sou? Eu penso assim? Eu faço isso? E surpresos, muitas vezes queremos até nos esconder de nós mesmos, colocando muitas máscaras para que não fique tão claro o tamanho das nossas dificuldades. Só que nós carregamos, todos dentro de nós carregamos pesos. E muitas vezes esses pesos vão se tornando difícil. Vai dificultando a caminhada. Muitas vezes nem sabemos como foi que a gente chegou até determinados pontos da nossa existência. São problemas financeiros, desajustes na família, às vezes conflitos no trabalho, enfermidades que nos assolam e conflitos, muitos conflitos emocionais que trazem angústia, desespero, e até falta de sentido e de vontade de viver. São grandes sentimentos de insatisfação. E assim como o carneiro insatisfeito, ou igual aquele filme O Todo-Poderoso, com o Jim Carrey, um filme de 2003, que se alguém ainda não assistiu, vale a pena para pensar sobre o assunto. Assim como o Todo-Poderoso, a gente tenta encontrar soluções e discorda de Deus. Mas as soluções que na maioria das vezes nós encontramos estão longe de nos trazer a paz e a felicidade que a gente tanto almeja. Nos revoltamos muitas vezes porque ainda temos uma ideia infantil de que a vida que está aqui é a vida que está para nos servir. E que o nosso script da vida tem que ser como nós imaginamos. A vida que nós acreditamos que tem que fazer cócegas todos os dias em nós. Então tratamos a dor, as aflições e os incômodos como anormais e terminamos não nos fortalecendo o suficiente, não nos criando fôlego para atravessar esses momentos difíceis que acontecem com todo mundo. Então, quando acontece, é bem comum que nos sintamos revoltados ou derrotados, ou até mesmo vítimas da vida e das circunstâncias. Mas se o primeiro ponto de partida é admitirmos que estamos adoecidos, depois de tantas estradas percorridas, sejam nessa ou em outras vidas, o segundo ponto, e tão importante quanto, é nos perguntar o que nós podemos fazer por nós mesmos. Afinal, mais ninguém nessa terra, por mais boa vontade que tenha, por mais competente que seja, mais ninguém vai ter conhecimento tão grande
sobre nós mesmos do que a gente mesmo, do que nós próprios. É preciso que nós busquemos as nossas próprias respostas, que não vamos encontrar no exterior, mas que está dentro de nós. Então, como eu posso caminhar para a cura? Joana de Ângeles, no seu livro A Plenitude, no capítulo 9, ele intitula-se Processo de Autocura. E como o próprio nome diz, processo. Adoecer leva um tempo, curar-se também leva um tempo. E nem tudo é doença e precisa ser curado. Curar também não é apenas se livrar da doença. Muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem: eu quero logo ficar bom, ficar curado para voltar a ter a vida que eu tinha. Mas é exatamente o contrário. Quando a doença acontece, ela é um chamado interior para que nós possamos nos olhar e agir de forma diferente. Assim como dizia Jesus nas curas que ele promovia. Jesus dizia assim: vais e não peques mais. Nesse sentido em que o pecado, ele é um erro de alvo. Eu errei o alvo, errei o objetivo. Então eu preciso, depois da cura, eu preciso caminhar para um alvo diferente. Eu preciso encontrar caminhos diferentes que façam mais sentido e que me mantenham em equilíbrio. Não para que eu volte a ser aquilo que já não me serve mais. Então curar é vivenciar também o processo do tempo, o processo da paciência, do cuidado e do afeto conosco mesmo, dos cuidados que estamos precisando, do olhar para com o nosso interior, do olhar para com a gente mesmo. É preciso, claro que a medicina, ela utiliza de analgésicos para amenizar a dor, e isso é uma dádiva. Isso foi um passo importantíssimo dentro do nosso processo de humanidade. Aqueles remédios paliativos que nos trazem um alívio, que nos trazem um consolo, têm o seu valor. Porém, quando nós estamos falando do território da alma, da cura mais profunda, quando nós estamos buscando apenas paliativos para amenizar as dores da nossa alma, paliativos para as nossas dificuldades, chega um momento que a alma reage, se recusando a aceitar essas falsas soluções. Então é preciso vivenciar o processo de reestabelecer e depois de manter a nossa própria saúde. Porque a enfermidade, ela é o resultado de uma desarmonia vibratória. A doença, ela começa no nosso interior. A doença começa no território da nossa alma e de dentro ela vem se manifestar no nosso corpo físico. A nossa maquinaria orgânica, ela nada mais é do que um intrincado processo que caminha e comunga com a nossa alma. Quando a doença aparece no nosso corpo, a nossa alma já adoeceu muito tempo antes. A nossa energia se desequilibrou muito tempo antes. Então, todo o trabalho de cura, ele deve partir da nossa energia para o corpo, do espírito para a matéria. A vida saudável, ela nada mais é do que esforços concentrados para manter os equipamentos do corpo sob um comando equilibrado do espírito. Daí, no processo de autocura, o espírito, ele busca recuperar as energias gastas, vitaliza os fulcros, os tecidos perispirituais, pela ação do próprio pensamento e vai se predispor a fazer um resgate de si mesmo através do amor. O espírito que habita, que não é a Amanda, que não é a Maria, que não é o José, o espírito que somos nós no mais profundo da nossa essência, é coautor da nossa própria recuperação. É capaz de absorver as energias do amor de Deus e de contribuir para um mundo melhor, renovado, esclarecido e feliz. Mas a etapa importante do processo de autocura é se conhecer.
O não se conhecer faz com que a gente perca recurso muito valioso. Assim como o médico, ele se interessa em nos observar, investigar para encontrar o que há para ser curado. Tem gente que diz que não vai ao médico para não receber notícia ruim, porque o médico vai descobrir que tem alguma coisa errada ali. Mas encobrir uma ferida não impede que ela permaneça decompondo aquela área na qual se encontra instalada. Não procurar o médico não vai evitar que a doença ela esteja dia a dia se manifestando, não só no nosso corpo, mas nas nossas relações, na nossa energia que absorve o meio e que contamina também quem está ao nosso redor. Então eu sei que há um medo quando a gente se coloca para se encarar frente a frente. O que é que realmente eu vou ver quando eu olhar para mim e enxergar de fato o que há em mim? Mas nós somos convidados pela vida. Nesse momento, nós somos convidados a nos perguntar: o que é que eu preciso aprender sobre mim para que eu possa me curar? É acionar esse terapeuta interno, esse médico que cada um de nós carrega. É acionar a sabedoria que habita em mim, é acionar o Deus que habita em mim, em prol de mim mesmo, em prol de nós mesmos. Vocês sabiam que tudo é energia e que nós somos formados de energia, de bioenergia? O corpo nada mais é do que a matéria que se condensou, a energia que se condensou, na verdade. O corpo é uma energia condensada. E o que é que acontece? Quando eu começo a perceber que eu sou espírito e que eu sou parte de mim se manifesta no corpo e que eu tenho um perispírito que liga esse espírito à matéria e que através de mim eu irradio um fluido magnético, existe uma energia, um princípio vital que, absorvido do fluido de Deus, se concentra em mim e que eu posso exalar essa energia e absorver energia do ambiente, das pessoas que estão ao meu redor. Ao mesmo tempo, eu também emano energia para tudo o que eu vivo e convivo. Eu começo a me enxergar sob um ponto de vista diferente. Esse campo magnético, ele exerce influência no nosso interrelacionamento pessoal. Ele é invisível à ótica comum, mas se eu parar para pensar do ponto de vista da minha afetividade, quantas vezes eu entro em contato com algumas pessoas ou eu entro em algum ambiente, eu sinto um mal-estar, eu sinto uma antipatia, eu começo a despertar uma irritação, uma angústia, e do contrário também é verdadeiro. Muitas vezes eu entro em contato com algumas pessoas ou com determinados ambientes, um lugar de oração, um templo que eu procuro para quietude, e de repente aquele cansaço vai embora e eu sinto uma paz, uma alegria no meu coração, um entusiasmo, um ânimo. É a troca energética que acontece o tempo inteiro, despertando simpatia ou animosidade. Captado pelo perispírito, essa bioenergia, ela pode renovar as minhas forças ou ela pode me perturbar de acordo com o tipo de descarga que propicia. No Livro dos Espíritos, na questão 70, os espíritos respondem a Kardec dizendo assim, que esse fluido vital, ele se transmite de um indivíduo a outro. E aquele que tem maior porção, ele consegue dar a quem tem menos. E que em certos casos até pode se prolongar a vida prestes a se extinguir. É por isso que, a exemplo de Jesus e da mulher que passava por uma hemorragia, sofria por essa hemorragia por 12 anos. Imagine,
Uma mulher que sangrava por 5, 7 dias e estava menstruada, ela era considerada uma mulher impura, imunda. Imagine uma mulher que sangrava por 12 anos. E essa mulher movimenta o seu querer, vai até Jesus e, sem coragem de se dirigir diretamente ao mestre, ela toca as suas vestes e ele sente. Para os seus passos, se vira, procura e pergunta: quem me tocou? Porque uma virtude saiu de mim. Então, naquele momento, está descrito essa bioenergia. Esse campo energético que Jesus tinha, mas que todos nós temos também. E que a mulher, movimentada pela fé, consegue captar a energia que vem de Jesus e Jesus consegue perceber a energia que sai dele. É uma troca energética naquele momento. Assim, nós somos convidados a ser autores do nosso próprio processo de autocura através do nosso querer. O que podemos fazer para colocar em movimento esse processo de autocura? Como movimentar essa energia que habita em mim e ao meu redor para o meu próprio benefício e dos que estão convivendo comigo? Então, Joana, nesse capítulo do livro Plenitude, ela nos dá alguns passos, algumas dicas para o processo da autocura. E o primeiro deles, a primeira dica é: observa o teu pensamento. Observa qual é o seu teor preferencial. Porque dependendo de como está o meu pensamento, pensamentos movidos pela raiva, pela mágoa, pelo medo, pelo desespero, pela intolerância, pela cobiça, pela ingratidão, e que isso são dimensões que todos nós temos. É preciso, então, exercitar para reconhecer essas dimensões em nós, para depois poder transformá-las. Observar os nossos pensamentos para poder modificá-los. As nossas dificuldades, elas só nos arrastam à maneira de um ladrão noturno, quando entra pela porta dos fundos da nossa inconsciência. Mas a partir do momento em que eu observo, que eu conheço, que eu vigio o que há de luz e de sombra em mim, eu posso selecionar e ir transformando esses pensamentos em direção à luz. Eu transformo pensamentos vulgares, de pensamentos de depressão, de violência, e que está me intoxicando com vibrações deletérias, que me perturbam e me enfermam, eu transformo esses pensamentos, eu mudo a diretriz, fixando as minhas ideias em algo saudável, em uma psicosfera harmônica, que vai produzir em mim mesmo bem-estar e sintonia com a saúde, com a paz, com a alegria e com o amor. Quando a gente aspira o oxigênio puro, a gente se desintoxica. Assim é quando a gente sintoniza o nosso pensamento em algo elevado, propiciando assim uma reharmonização, não só do meu espírito, mas também do meu perispírito e do meu corpo. É a atitude de pensar imediatamente desejando uma saúde com fervor, que começa o processo da libertação da doença. Eu preciso desejar e pensar de forma edificante, na certeza de que eu estou caminhando para algo melhor, buscando nos meus pensamentos tranquilidade, serenidade, paz, paciência, tolerância. Eu paro de ser um juiz da vida e de mim mesmo e me transporto para um lugar de advogado, em que eu começo a enxergar saídas, soluções, pensamentos e atitudes que me mostram como agir diferente de como eu agi até hoje. Eu visualizo a saúde, me encho de memórias, eu me encho de imagens positivas que começam a me trazer para um lugar muito melhor, de paz e de saúde. E aí, o segundo passo, eu tento manter a sintonia mental
com a força criadora. Manter essa sintonia através da oração e através da meditação. Muitas vezes, com a quietude da meditação, eu posso encontrar respostas para as minhas questões. Eu consigo suportar, inclusive, aquelas situações em que eu nem tenho resposta, em que eu nem tenho explicação. Mas no meu altar íntimo, eu posso encontrar o Pai dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu me coloco à tua disposição. O que queres de mim e como eu devo agir? Mostra-me com lucidez e com discernimento como agir diante de mim mesmo e diante do mundo e diante da vida e do que a vida tem me pedido, Senhor, nesse momento. E quando eu me coloco em oração, eu me movimento. Como diz Emmanuel, a oração é o divino movimento do espelho de nossa alma rumo à esfera superior, para refletir a minha grandeza e a grandeza do Pai. Então, orar já é agir, já é se pôr em movimento. E não é um movimento qualquer, é um movimento divino. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, ele diz que a prece já é um ato de adoração. E orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é pôr-se em comunicação com ele. Veja bem, pensar com elevação. Então eu ligo as minhas tomadas mentais. Imagine como se nossa mente fosse um rádio e pela força da minha vontade eu movimento o botão que vai sintonizar em determinada estação e eu vou escutar a música que vem de Deus. Então a música de Deus, ela está o tempo todo aqui, mas eu sintonizo a minha mente para escutá-la e escutando a música de Deus, eu me inundo dessa energia que me modifica, que me sustenta, que me ampara, que me fortalece e me movimenta para um lugar melhor. A terceira atitude em que eu posso, no processo da autocura, é cuidar do meu descanso, da minha dieta, do meu higiene, mantendo a ordem nas minhas atividades. O descanso físico, ele é importantíssimo, mas mais do que o descanso físico, é necessário também a mente em repouso, o descanso mental. E isso não significa ociosidade. Às vezes a gente diz que vai descansar e nós tiramos férias. E as férias são tão tumultuadas que quando a gente volta de férias, a gente precisa tirar férias das férias. Então não é esse tipo de descanso que eu estou falando. Mas é o descanso de uma ação positiva, em que eu vou propiciar descanso das minhas emoções. Descanso daquelas sensações perturbadoras, muitas vezes das ansiedades que tomam conta de mim no dia a dia. Então eu vou descansar como? Buscando leituras edificantes, que vão trazer as tomadas mentais para aquele pensamento, para aquela sintonia. Eu vou buscar conversas que tragam paz, alegria, ânimo, pessoas que me reenergizam, que me trazem alegria e amor no meu coração, o contato com a natureza, filmes e imagens que me tragam a pensamentos de amor e de paz. Esse é o descanso verdadeiro, é o descanso mental. Também através da dieta, da alimentação. Uma alimentação balanceada, sem excessos, com alimentos de fácil digestão e que vai auxiliar o meu corpo a se recuperar. Claro que não são todos os dias que nós nos alimentamos assim. Uma vez ou outra podemos fazer uma escapadela, mas a alimentação com excesso, ela não pode ser a nossa escolha de todos os dias. Nós precisamos buscar o que traz equilíbrio verdadeiro a essa maquinaria, porque senão a gente não consegue caminhar. Então buscar uma alimentação balanceada, equilibrada, com frutas, com verduras, com alimentos de fácil assimilação. E além disso, lembrar que a alimentação, naquele momento da alimentação,
é um momento muito sagrado, em que eu estou alimentando o meu corpo, mas eu também estou alimentando o meu espírito. Então, no momento das refeições, que eu possa ter paz, que eu possa ter calma, que eu possa ter conversas com a minha família ou quem está ao meu redor, que traga alívio para o meu dia a dia. É uma alimentação para a vida, respeitando os limites impostos do meu próprio corpo, da minha idade, do clima que eu estou vivendo. É uma alimentação para a vida ao invés de uma vida para a alimentação. Porque isso complica as funções do meu organismo e também do meu espírito. Lembrando que lá no Pai Nosso, nós falamos assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão do corpo, mas é o pão também do espírito. O próximo passo é pensar na higiene. Higiene mental, mas também a higiene do meu corpo, que elimina a toxina, que traz a sensação de leveza, a limpeza do nosso ambiente, tirando aqueles objetos que eu não uso, aquelas roupas que estão em excesso, sapatos que eu já nem sei mais que eu tenho, fazendo a harmonia do ambiente, com cores mais leves, com uma decoração não pesada, com flores, com plantas, com janelas abertas, fazendo uma limpeza fluídica enquanto eu limpo materialmente a minha casa, a casa do meu corpo e a casa que eu habito, o ambiente que eu caminho. E por fim, vamos pensar na canalização dos meus pensamentos. Canalizando os meus pensamentos e as minhas emoções para o amor, para a compaixão, para a justiça, para a paz, para a igualdade. À medida que eu vou aprendendo a canalizar, porque amor também se aprende. Canalizar pensamentos também é um aprendizado de todos os dias, em que eu escolho pensar diferente, enxergar as situações ao meu redor com um foco diferente. E se eu olhasse para aquela pessoa com amor, o que eu diria para ela? E se eu olho para mim mesmo com amor, o que eu digo para mim mesmo? Eu mudo a minha forma de me relacionar comigo mesmo e me relacionar com o outro, com as pessoas que estão ao meu redor. E tudo isso é um aprendizado de todos os dias. É para isso que nós estamos aqui, nessa escola, nesse hospital, escola, todos os dias, para aprender um pouco mais a como me colocar no mundo, a como ser no mundo sem ser do mundo. E eu gostaria de finalizar esse convite desse processo de autocura que nós podemos colocar agora, já em movimento. Eu quero finalizar esse nosso encontro lendo para vocês uma poesia de Fernando Pessoa que está no livro O Eu Profundo, Prece, que ela diz assim, é um convite. Fernando Pessoa fala com Deus e nós nesse momento podemos até fechar os nossos olhos e falar junto com Fernando Pessoa para o nosso Pai Criador, dizendo assim: Senhor, Senhor que és o céu e a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu e a lua és tu e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas e onde tudo está. Eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença.
Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti, como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. E assim, que todos nós possamos acionar esse divino que habita em cada um, no coração, no território de cada um, que nós possamos acionar esse divino e promover a cura em nossas próprias vidas e no mundo ao nosso redor. Fiquem em paz. Até a próxima.